Bom, pessoal, vamos dando continuidade então aos nossos estudos sobre as tensões geopolíticas. E nosso assunto hoje será sobre o leste europeu, o novo espaço de tensão geopolítica. Nosso último assunto foi sobre o conflito, eminente aí entre os Estados Unidos e o Irã e como esse conflito pode interferir nas questões aqui no Brasil. E aqui está então o leste europeu. Vamos lá? E é bom ir nos familiarizando com o nome de alguns países que fazem parte desse leste europeu, ter esse mapa visual também, né? O leste europeu sempre é sinônimo de países que estavam alinhados ao socialismo. Muitas vezes não era por vontade própria, mas era por pressão das forças soviéticas. E aí, quando há a desagregação, esfacelamento da União Soviética em 1991, esses países vão proclamar sua independência e vão seguir para o caminho do capitalismo. Então, são países que têm a sua história política, de independência de 1991 para cá, a grande maioria deles. Então, temos aqui Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Polônia, Ucrânia, Eslováquia, República Tcheca e Eslováquia, a Romênia, Moldávia, Geórgia, Azerbaijão, Armênia e tantos outros. Eu não vou ler para não ficar muito extenso. O interessante quando você fala em continente asiático e continente europeu é você ter o seguinte entendimento: eles formam um único bloco continental. Por vezes você já ouviu falar que a Europa é uma península da Ásia. Olhando aqui para essa imensidão do território asiático, pegando aqui toda a Eurásia, quer dizer aqui a Ásia e a Europa, eu percebo que essa parte aqui, que é onde existe o continente europeu, ela se avança em direção ao mar. Lembra que a península, nós damos aí uma explicação simples, dizer que ela é uma quase ilha, que tem água. Uma ilha tem água de 4 lados, a península teria de 3, 1, 2, 3. É uma porção do continente que se avança em direção ao mar. Bom, professor, então, o que é utilizado para separar a Europa da Ásia? Aqui nós temos uma cadeia de montanhas chamada Montes Urais. Montes Urais é um acidente geográfico, quer dizer, é uma cadeia de montanhas. Certamente a dificuldade de ultrapassar do ser humano ultrapassar essa cadeia de montanhas fez com que formasse então civilizações tão diferentes, tão distintas. E aqui está os Montes Urais para você. E por ser o único bloco continental, então, nós temos países que têm parte do seu território tanto na Ásia como na Europa. E aqui nós temos alguns exemplos. A própria Rússia, 75% está no território asiático, 25% no território europeu. Cazaquistão, 86% na Ásia, 14% na Europa. Turquia, 97% na Ásia, 3% na Europa. Geórgia, 70% na Europa, 30% na Ásia. Azerbaijão, 54% na Ásia, 46% na Europa. E só. Aqui eu posso olhar através do mapa físico, o mapa hipissométrico, o mapa que mostra a diferença de altitude, os pontos mais elevados do continente europeu. Mas eu quero dar destaque aqui para os Montes Urais, para esse acidente geográfico que existe aqui, que acabou que, de certa forma, dividindo essa civilização que se formou na Europa e a civilização que se formou na Ásia. Vai ser falado também, pessoal, nas nossas explicações aqui sobre o Cáucaso, a região montanhosa, mais a sudeste dessa região aqui da Europa, Vamos falar então sobre o leste europeu, que é toda essa região aqui. Vamos lá. Leste europeu, novo espaço de tensão geopolítica. Aqui mais uma imagem para você ir familiarizando. É interessante você ter esse mapa mental, é interessante você ir memorizando, aí eu reconhecendo, eu conhecendo o nome dos países. Aqui está o Mar Cáspio, que eu falei também, os Montes Urais, Rio Ural e Mar Cáspio. Vai chegar até aqui. Que é a regionalização, uma das propostas da regionalização do continente europeu.
assim como você pode regionalizar o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul, a esse critério de posicionamento geográfico, você também pode fazer essa regionalização do continente europeu. Então, Europa do Sul ou Mediterrânea, né, banhada então pelo Mar Mediterrâneo, Europa Ocidental e Central, Europa Oriental ou o Leste Europeu, e aí eu sempre vou lembrar então de socialismo, né, e Europa do Norte ou Nórdica. Tá? Essa é a regionalização. Repare que aqui não colocou a Geórgia, não colocou a Armênia, não colocou o Azerbaijão. Então, é uma regionalização que não incluiu esses países, mas esses países fazem parte do leste europeu. Tá? Aqui nós temos o nome de alguns países, né? Só para você ir familiarizando: Albânia, Belarus, Bielorrússia. Aí tem as capitais, tá? Bósnia, Herzegovina, Sarajevo, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Bratislava, Eslovênia, Estônia, Geórgia, Hungria, Letônia, Lituânia, Macedônia, Moldávia, Montenegro, Polônia, República Tcheca, Romênia, Sérvia, Rússia, Turquia, Ucrânia e alguns países que se encontram na Ásia estão listados como pertencentes ao leste europeu devido às suas ligações socioculturais com a Europa. Esses países são a Armênia e o Azerbaijão. Quais são os principais motivos dos conflitos ou das tensões que existem no leste europeu? Intolerância étnica e questão territorial, né? Todas elas movidas pelo sentimento nacionalista, né? Pelaquela vontade de ter um país para ser chamado de seu ou para ter um governante ali que represente, que te represente como maioria étnica. E aí você, lá no nono ano principalmente, quando você estuda a Europa, fala-se que a Europa é uma colcha de retalhos, né? É um mapa que mais sofreu alterações. Se você pega o mapa da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, com o fim da União Soviética, se você pega o mapa da Europa, você vê uma mudança na configuração territorial. Então, povos diferentes ficaram incluídos dentro do mesmo território. De maneira geral, a grosso modo, a maior parte dos conflitos que existem no mundo é exatamente porque povos de etnias diferentes ficaram dentro de um mesmo país. E aí há a disputa pela questão territorial. No leste europeu também eu vou ter que citar o declínio da União Soviética, somado à independência das ex-repúblicas, fez ressurgir diversos focos de tensão na região do leste europeu e dos países da Comunidade dos Estados Independentes, né, que vai se formar ali com o fim da União Soviética, uma tentativa da União Soviética, ou uma tentativa desses países de se fortalecerem, né, formarem essa Comunidade dos Estados Independentes. Primeiro conflito que nós vamos visualizar é sobre o país chamado Moldávia. Nós vamos dar ênfase ao conflito que existe na Ucrânia. Os que vão passar aqui agora são para você ter um conhecimento, tá? Então, na Moldávia, na parte central do país, encontra-se uma região denominada de Transnistria. Nessa área, grande parcela dos habitantes são pessoas de origem russa e ucraniana. Assim, desde 1990, as etnias citadas buscam autonomia territorial e política com o objetivo de não mais submeter ao controle do governo da Moldávia, que é de origem romena. Conflito étnico, né? Aqui está a Moldávia, para você poder entender bem aí, né? Romênia, né, faz limite com Romênia, faz fronteira com a Ucrânia também. Geórgia. Com a fragmentação do território russo, a Ossétia do Sul ficou separada da Ossétia do Norte. Dessa forma, a Ossétia do Sul se estabeleceu no território da Geórgia, enquanto que a Ossétia do Norte encontra-se em território russo. Desde então, a Ossétia do Sul busca ser anexada ao território russo para se unir ao restante de sua etnia, presente na Ossétia do Norte, e com isso compor uma única república autônoma. Há tempos, os ossétios lutam contra as forças georgianas
Esse conflito reavivou-se no dia 8 de agosto de 2008, quando a Geórgia invadiu a Ossétia do Sul, e a Rússia, por sua vez, interveio e promoveu ataques ao território georgiano, invadindo em seguida, consolidando um conflito que já deixou dezenas de mortos e feridos. Indico para vocês o filme 5 Dias de Guerra, um filme bem bacana que vai falar sobre esse conflito. Então, a Geórgia está aqui e vamos visualizar a Ossétia do Sul e a Ossétia do Norte. Então, a Ossétia do Sul ficou separada da Ossétia do Norte. A Ossétia do Norte está sob o domínio da Rússia e a Ossétia do Sul sob o domínio da Geórgia. O que a Ossétia do Sul quer? A sua independência para ser anexada, então, à Ossétia do Norte. Mais uma vez, para você poder visualizar melhor. Próximo área de tensão geopolítica, o país chamado Azerbaijão. No Azerbaijão existe um conflito que se arrasta há muitos anos sem chegar a nenhuma solução, como a maioria deles, né, pessoal? No sudoeste do Azerbaijão, olha aqui a cartografia aparecendo para você, hein? Tem que lembrar, pessoal, norte, sul, leste, oeste. No sudoeste, quer dizer, entre o sul e entre o oeste, essa região aqui, ó, sudoeste. É interessante ter essa cartografia em mente. No sudoeste do Azerbaijão se encontra a região de Nagorno-Karabakh, que abriga um elevado contingente formado por armênios. O grupo étnico em questão anunciou sua independência, quer dizer, os armênios declararam sua independência, ato que promoveu um grande conflito armado que perdurou por 4 anos. A guerra envolveu armênios e azerbaijanos. Tem documentário também, tá? Vou deixar disponível lá no Classroom para vocês. Tem muitos documentários e alguns filmes também. Vamos lá para a região do Azerbaijão, sudoeste, né? Já identifiquei aqui o sudoeste. Aqui vai ficar melhor, né? Aqui Azerbaijão e o conflito com a região da Armênia. De novo, aqui vai ficar melhor ainda para você poder visualizar, né? República Nagorno-Karabakh, essa região aqui entre Azerbaijão e a Armênia, né? Região sudoeste. O território se declara independente desde 1991, mas não é reconhecido por nenhum país na ONU. Se não é reconhecido, não é país. E aí tem alguns recortes aqui atuais, pessoal. 13/7/2020. Novos confrontos entre Armênia e Azerbaijão deixam mortos. Conflito entre antigas repúblicas da União Soviética preocupam a Rússia que tenta acabar com disputa política no Cáucaso. E aí você, né, lembra lá da região do Cáucaso que eu mostrei para você lá no comecinho. Atual, ó, julho de 2020. Eu coloquei aqui novamente para você poder visualizar. Região do Cáucaso. Combate entre Armênia e Azerbaijão deixam 9 mortos. As duas ex-repúblicas soviéticas estão em conflito há décadas sobre a região separatista de Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão, um território predominantemente povoado por armênios que proclamou independência 15 de julho de 2020. Pronto, vimos alguns aí, agora nós chegamos na tensão geopolítica que mais nos interessa, que é sobre a Ucrânia. Não que os outros não interessem também, tá? Mas eu escolhi de acordo com o que é cobrado aí nos vestibulares e etc., esse conflito na Ucrânia. E nós vamos, pessoal, estudar vários conflitos, né? Dentro do continente africano, depois lá entre Israel e Palestina. E nos estudos desses conflitos eu sempre olho a parte histórica, tá? A localização geográfica. Estudar um conflito apenas de maneira superficial, olhando quem briga com quem e por quê, por vezes pode te levar a ter uma opinião errada, a ter um ponto de vista errado, ou pode te levar até a errar uma questão. Então é interessante. Aqui na Ucrânia nós vamos ver o processo histórico de formação da Ucrânia, da independência, e passo a passo como esse conflito está se desenvolvendo entre Ucrânia
e a Rússia por uma região chamada de Crimeia. No sul da Ucrânia encontra-se uma província chamada Crimeia. Nessa região, uma maior concentração de pessoas de origem russa, quer dizer, dentro da Ucrânia você também tem uma região onde a maioria é russa. Desse modo, o que eles querem? Aspira a anexar essa porção territorial à Rússia. Então vamos lá, Ucrânia, tá aqui para você visualizar, e a península da Crimeia é esta região aqui, ó, tá? Isso aqui. Essa parte aqui já é território russo, tá? Aqui já pega o território russo. Então veja que é a única saída da Rússia por águas quentes, né? Aqui são águas geladas. Então tem toda uma questão geopolítica aqui de localização também, de importância geopolítica. Então tá, Ucrânia, Península da Crimeia bem destacado, a cidade de Sebastopol, que vai ser falado também mais para frente. A capital da Ucrânia, Kiev, está aqui. A Sebastopol vai ser falado, uma cidade importante. E vamos lá então. E aqui ainda o Mar de Azov, aqui ainda tem um estreito ainda. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa. Então já entra com esse conflito aí, que o maior é a Rússia. Sua capital é Kiev. O país tem 43 milhões de habitantes. Isso aqui são dados atuais do IBGE. Tá lá no site do IBGE, você pega. E a área é de 603 mil km². Vamos entender um pouco da geografia? A Ucrânia compartilha fronteiras com a Moldávia, Romênia, Hungria, Eslováquia, Polônia, Bielorrússia e Rússia. O Mar Negro e o Mar de Azov ficam ao sul. Mar Negro e Mar de Azov ficam ao sul da Ucrânia. O rio de Dnieper, que passa na Ucrânia. E aqui dá para visualizar bem o rio de Dnieper, essa região aqui, ó. E os penhascos da península da Crimeia dão visão para o Mar Negro no extremo sul da Ucrânia. Quase todo o território da Ucrânia é plano. Os montes Cárpatos ficam a oeste. A península da Crimeia se estende ao sul, adentrando o Mar Negro. Nela se encontram os montes da Crimeia, que atravessam toda a península. A savana que cobre o centro e o sul do país é chamada de estepe. No norte da Ucrânia estão os pântanos de Pripyat, a maior região de charco da Europa. Charco é exatamente uma água parada, tá? Pântano, né? Pântano, água parada. O maior rio ucraniano é o Dnieper. Os meses de junho e julho são temporadas de muita chuva na Ucrânia. A maioria das florestas ucranianas fica nos montes Cárpatos a oeste. Algumas árvores crescem também entre as áreas pantanosas e na Ucrânia central. Entre os animais, há veados, lobos, ursos, raposas, gatos selvagens, castores, doninhas e texugos. Então tá aqui a paisagem de pradaria, né? Típica, por exemplo, aqui na região sul do Brasil, né? Região da Argentina também, mais ao sul, Uruguai também. Servos, beleza. População. Quais são as características da população? A maioria da população é formada por ucranianos. Os russos são o segundo maior grupo populacional. Olha o conflito aqui já se armando, olha as diferenças já se aparecendo. Também existem pequenos grupos de moldávios, tártaros e bielorrussos. Olha que caldeirão. O principal idioma é o ucraniano. A maioria das pessoas vive em pequenos centros urbanos. Cerca de metade da população ucraniana não segue nenhuma religião. Entre os demais habitantes, a maioria professa o cristianismo ortodoxo oriental. Há um pequeno número de judeus. Então está aqui a população, né, um grupo folclórico vestindo roupas tradicionais, e aqui a capital, Kiev. Economia. A indústria e a mineração são importantes para a economia da Ucrânia. As fábricas produzem ferro, aço, locomotiva, tratores, produtos químicos e outros bens. As minas fornecem manganês, carvão, minério de ferro, sal, enxofre e outros minerais. A Ucrânia tem ainda reservas de gás natural e petróleo. Os ucranianos cultivam batata, beterraba, trigo, cevada, milho, centeio e aveia. Os fazendeiros criam gado, porcos, ovelhas e cabras.
aqui está uma mina de carvão na cidade de Donetsk, na Ucrânia. Também vai ser falado agora, Donetsk, né? Fica na região mais a leste da Ucrânia. Vamos falar um pouquinho da história, né? Você viu que há uma mistura ali de etnias dentro da Ucrânia, com a predominância dos ucranianos, segundo são os russos, mas há povos diferentes. Vamos entender um pouco essa história e ver se eles sofreram muito, se sofreram pouco. Durante o século V e VI, tribos dos povos chamados eslavos chegaram ao território que hoje é a Ucrânia. Então, os eslavos chegaram. No século IX, invasores vikings, os váregos, se mesclaram aos eslavos e fundaram o poderoso reino de Rus, cuja capital era Kiev. Esse país perdeu o poder quando os mongóis invadiram no século XIII. Poloneses e cossacos. No século XIV, a Lituânia conquistou o território. Olha o histórico de invasão, pessoal. Depois de 1569, então aqui já no século XVI, foi a Polônia que governou a maior parte da Ucrânia. Os poloneses transformaram muitos ucranianos em servos. Olha o histórico de sofrimento, colocando-os para trabalhar na terra sem direito algum. Alguns servos fugiram e se juntaram à força militar dos cossacos, que em 1648, então agora já no século XVII, liderou um ataque contra o domínio polonês. Os cossacos pediram a ajuda da Rússia para derrotar os poloneses. A Rússia foi e ajudou. Conseguiram se libertar da Polônia, mas seu novo estado logo se tornou parte do Império Russo. Então a história de dominação dentro da Ucrânia foi muito grande. E o controle soviético? No século XVIII, a Rússia lentamente obteve o controle sobre quase toda a Ucrânia. Em 1922, a Ucrânia tornou-se parte da União Soviética. Os soviéticos tomaram posse das fazendas ucranianas, levando à miséria milhares de pessoas. Na década de 1930, entre 5 milhões e 7 milhões de ucranianos morreram de fome. Agora nós vamos falar sobre isso aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Ucrânia. Forças alemãs transformaram milhões de ucranianos em escravos e mataram cerca de 600 mil judeus ucranianos. Os soviéticos expulsaram os alemães da Ucrânia em 1944. Então, repare, pessoal, que diferentemente da história de muitos países aqui da América Latina, essa região do continente europeu, né, todo o continente europeu, principalmente o leste, foram regiões que foram se arranjando, foram sendo conquistadas ao longo do tempo. Em 1991, a União Soviética se desmembrou e a Ucrânia ficou independente. Em 2004, muitos ucranianos protestaram contra os resultados da eleição presidencial. Eles achavam que a eleição havia sido fraudada. O protesto, conhecido como Revolução Laranja, levou a uma nova votação. No entanto, a instabilidade política do país continuou. Anos depois da independência, a Ucrânia enfrentou dificuldades econômicas. Ainda sobre a independência. Embora a sua economia tenha melhorado no início do século XXI, a crise econômica mundial que começou em 2008 atingiu duramente o país, já que a demanda mundial por seu aço e outros bens diminuiu rapidamente. Outro movimento de protesto em massa teve início em novembro de 2013 e resultou na derrubada do governo em 2014. O movimento foi centrado na Maidan, Praça da Independência, em Kiev. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas durante os protestos. Nas eleições presidenciais de maio de 2014, o milionário Petro venceu com ampla porcentagem de votos, que ficou cortado aqui. Embora sua economia tenha melhorado... aqui, desculpa, agora aqui vai aparecer. Ficou cortado lá, vai aparecer aqui. Venceu com mais de 54% dos votos. E aí nós falamos sobre a questão do processo de independência. Essa situação aqui na praça, na Maidan, na Praça da Independência, tem a parte histórica também, nós vamos entrar nela, senão vai ficar muito longo o vídeo e essa explicação. Holocausto, né? Geralmente nós só lembramos do Holocausto dentro da Alemanha, a perseguição
aos judeus e homossexuais e ciganos e etc. Mas na Ucrânia também houve um holocausto e aí nós damos o nome de, recebe o nome de Holodomor, tá? Tem um filme também que fala sobre isso aqui, que é A Colheita Amarga, se eu não me engano, o nome é de 2017. O Holodomor consistiu no genocídio de milhões de ucranianos que foram vitimados pela fome em razão da política econômica de Stalin entre 1931 e 1933. Isso aqui é do professor mestre Cláudio Fernandes, tá? Eu não vou ler tudo, pessoal, vou passar devagar aqui para que você possa depois parar o vídeo e fazer a leitura, porque senão vai ficar muito longo a explicação. Holodomor é uma palavra ucraniana que quer dizer deixar morrer de fome, morrer de inanição. Então a palavra passou a ser empregada no contexto da história ucraniana para definir os acontecimentos que levaram à morte por fome de milhões de ucranianos entre os anos 31 e 33, tá? Não vou ler tudo, mas assim, é impressionante a nossa... Eu vou passar devagar para você parar. A nossa ignorância com essas questões, né? Nós damos muita importância ao que aconteceu dentro da Alemanha e acho que a grande maioria não sabia aí que houve esse holocausto dentro da Ucrânia. E aqui já chegando ao final, tá? Estipula-se que o número de mortos nesses 3 anos tenha sido de 5 milhões, porém, se levar em conta os efeitos prolongados dessa política econômica perversa, ucranianos que foram levados ao trabalho forçado lá morreram, esse número pode ser superior a 14 milhões. Então entendemos a história da Ucrânia, né? Falando em Ucrânia, tem um fato interessante, que é o acidente de Chernobyl, o 26 de abril de 1986, na usina de Chernobyl, foi a maior tragédia, né, da história. Aconteceu também dentro da Ucrânia. Então você viu a parte da formação histórica, o processo de independência, a parte da geografia. Agora vamos falar sobre o conflito, pessoal. Então você já viu a história de sofrimento desse povo. E agora tem esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia pela península chamada Crimeia. Nós não vamos aqui falar superficialmente, vamos fazer de maneira aprofundada, tá? Vamos entender. Então, existe uma divisão étnica e política dentro da Ucrânia. Vamos entender essa divisão étnica e política. Em sua região ocidental, e aí, professor, mas como assim ocidental? Lembre-se, pessoal, que qualquer país, qualquer território, qualquer localização, você pode imaginar a parte mais a leste, né, que no caso é uma porção mais oriental, e a parte mais oeste, que é a porção ocidental. Se você pegar o nosso território, você pegar o Brasil, você pode falar que esse ponto A aqui, ó, é a parte mais a leste do Brasil, a parte mais oriental, e essa aqui onde eu fiz o W de oeste, é a parte mais oeste do Brasil, né? Eu posso pegar o meu próprio estado do Tocantins e falar em parte mais oriental e parte mais ocidental, tá? Desde que eu imagine aí uma linha vertical dividindo esse território. Então, na parte mais ocidental, a maioria dos habitantes fala ucraniano. Parte mais ocidental, então, a parte mais oeste, né? Em geral, uma tendência e possui em geral uma tendência em assumir a linha política que conduziria o país a uma aproximação com a União Europeia. Você já teve aula sobre blocos econômicos, sabe do sucesso que foi, né, que é esse bloco econômico, mesmo tendo o Brexit e tal, mas continua sendo um sucesso. Essa postura vem se alastrando pelo país desde a queda da União Soviética, da qual fazia parte a Ucrânia como uma das suas repúblicas. Na região oriental do país, quer dizer, mais para a porção leste, mais próxima então da Rússia, registra a presença de povos que utilizam o idioma russo, com uma grande quantidade de famílias cuja descendência se relaciona com a Rússia. Por esse motivo, há algumas zonas em que se estabeleceu um forte sentimento russófono, em que se defende uma maior integração da Ucrânia com Moscou, principalmente por essa parte, por essa população, né, que tem descendência aí russa. Diante dessa configuração, surgiram, né, emergiram vários grupos partidários e não partidários que passaram a disputar o poder na Ucrânia e o rumo do direcionamento diplomático e econômico do país. Por esse motivo, a instabilidade política na região vem se elevando com o passar dos anos. Então, ó, vamos aqui entender parte ocidental, parte oriental. Veja bem aqui.
porcentagem da população que adota o idioma russo. Nós temos aqui, de acordo com a legenda, as cores mais escuras, mais de 50%, mais clara de 0 até 30%. O Donetsk, que eu falei para você agora há pouco, Crimeia, toda essa região aqui está em pensamento comum em fazer parte da Rússia, em ter relações econômicas com a Rússia. Já a parte mais ocidental, queria então um relacionamento com a União Europeia. Vamos lá. Os protestos na Ucrânia e a derrubada do presidente Viktor Yanukovych. O estopim para a eclosão de um cenário que já apresentava certa instabilidade política ocorreu quando então o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, refugou, veja bem o que ele fez. Ele refugou em assinar um acordo que estava previamente firmado com a União Europeia. Já tinha feito o acordo verbal e ele ia assinar um acordo com a União Europeia. Então, a parte mais ocidental estava satisfeita com esse acordo porque a Ucrânia manteria uma zona de livre comércio, relações comerciais com a União Europeia. E ele refugou. É claro que isso trouxe a insatisfação dessa população aqui da parte ocidental. Tratava-se de um contrato de livre comércio que praticamente incluiria a Ucrânia na União Europeia, que se afastaria dos Estados independentes e, consequentemente, da Rússia. A recusa de Yanukovych em assinar o tratado ocorreu pela pressão exercida pelo presidente russo Vladimir Putin, haja vista que os ucranianos são extremamente dependentes do gás russo como fonte de energia. Além, mesmo a Ucrânia tendo o gás natural, mas ela depende ainda da Rússia. Além disso, a Rússia ofereceu uma série de acordos que totalizaria uma ajuda de 15 bilhões de dólares para fortalecer a economia da Ucrânia, fora que a Rússia tem um grande arsenal militar, tem muitos armamentos bélicos, e o Putin ficava colocando pressão aí na região onde tem a maioria russa, dizendo que no possível conflito, na possível guerra, a Rússia poderia então proteger toda essa população. Vamos lá. Esse acontecimento era o que os movimentos pró-Europa precisavam para manifestar os seus descontentamentos com o governo, que era politicamente conduzido pelo grupo pró-Rússia. O governo era conduzido pelo grupo pró-Rússia. Assim iniciou-se uma série de protestos na Ucrânia, pedindo não só a aproximação com a União Europeia, mas também com a deposição do presidente Yanukovych. Entre os grupos que comandavam as revoltas estava o movimento UDAR, que significa soco ucraniano, liderado pelo ex-boxeador e personalidade carismático do país. Ao seu lado encontrava-se o partido Svoboda, que significa liberdade, um grupo de extremista direita que se associa a ideais nazifascistas, tal qual outros grupos como Bratstvo e o setor direito. Isso aqui você não vai precisar decorar, memorizar, para saber que existiam então esses grupos aqui que estavam no movimento contra os pró-russos, pró-Rússia. Na liderança, à frente de todas as composições, está Arseniy Yatsenyuk, um militante bastante influente que comanda o Pátria, um dos maiores partidos políticos da Ucrânia. Ao seu lado está Yulia Tymoshenko, ex-primeira-ministra, presa em 2009 em virtude de suposta fraude durante acordos envolvendo justamente a comercialização de gás natural com a Rússia. Após essa série de protestos na Ucrânia, que mobilizou uma considerável quantidade de habitantes no país, marcada pelos confrontos com a política, a tomada e queima de prédios públicos, além de registro de algumas mortes, uma série de transformações ocorreu. A primeira delas foi a renúncia do então primeiro-ministro, Mykola Azarov, em janeiro de 2014. A segunda foi a derrubada e exílio de Viktor Yanukovych, que foi substituído por um governo provisório composto por forças políticas mencionadas anteriormente. A postura geopolítica da Rússia é a questão da Crimeia. Você entendeu aí, o que existe lá dentro da Ucrânia. Agora, qual que é a visão da Rússia com relação a essa área da Crimeia? O presidente Vladimir Putin, como era de se esperar, reagiu imediatamente à mudança política na Ucrânia, considerando a derrubada do presidente, e esse presidente estava alinhado à Rússia,
como um golpe de Estado, iniciou uma série de retaliações ao país. A principal delas foi o início de uma intervenção sobre a Crimeia, uma verdade que já falamos, principalmente por se localizar banhada por uma necrotidão. Isso aqui já foi falado anteriormente, por isso que eu pulei. A Crimeia, na verdade, pertencia à Rússia e mais da metade de sua população fala o idioma russo. Esse território foi cedido à Ucrânia em 1954, quando esta ainda fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pelo presidente soviético Nikita, que era ucraniano. Por isso, Putin considera que as transformações políticas no país configuram uma ameaça à segurança dos cidadãos russos residentes na província em questão. Em 2010, inclusive, havia sido feito um acordo entre os dois países sobre a questão da Crimeia, em que os russos foram autorizados a instalar, veja bem, os russos foram autorizados a instalar uma base militar na cidade de Sebastopol, que eu falei lá no comecinho, no extremo sul da península, que se mantém até hoje. Em troca, na época, a Rússia concedeu cerca de 40 bilhões de dólares em gás natural. Após a tomada do poder pelas forças ucranianas, a primeira ação de Putin foi militarizar a região da Crimeia, ocupando aeroportos e bases militares. A ação foi facilitada pela pouca resistência do governo ucraniano e pelo fato de as forças militares da Crimeia serem em grande parte formadas por cidadãos de origem ou descendência russa. Essa decisão gerou um agravo nas relações diplomáticas, uma vez que os Estados Unidos e a União Europeia reagiram, aí entraram os Estados Unidos agora também, prontamente ameaçando o estabelecimento de sanções diplomáticas contra a Rússia, mas essas sanções não foram tão fortes assim não, tá, pessoal? O Kremlin, que é a sede do governo russo, não recuou e continuou com suas intenções de anexar a Crimeia como parte do seu território. Por isso foi marcado um referendo no local em que a população dessa província decidiria o futuro do país, o que ocorreu no dia 16 de março, com resultado vitorioso para os russos, sendo 96,7% dos votos favoráveis à anexação territorial. Com isso, sanções e pressões, lembra que eu falei que não foram tantas sanções assim, foram impostas. No entanto, elas resumiram-se ao congelamento de bens de alguns diplomatas russos e restrições na emissão de vistos, o que pode ser considerado como pouco significativo em termos geopolíticos. Apesar disso, a situação vem se tornando cada vez mais tensa, uma vez que uma provável guerra entre Rússia e Ucrânia eleva os temores de um conflito de amplas dimensões envolvendo potências nucleares, a Ucrânia e a Rússia, têm esses armamentos nucleares, pois tal evento forçaria uma possível intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então é uma área de intensa instabilidade política. Agora veja bem, pessoal, nós estamos falando aqui da Ucrânia, vamos delimitar a Ucrânia aqui, essa aqui é a região da Crimeia, e a Rússia passa, a Rússia, que é um país, os maiores países aí detentores de gás natural, passa os seus oleodutos e gasodutos, que são as tubulações, por dentro da Crimeia, por dentro da Ucrânia. Então seria uma possibilidade, se a Crimeia, a Crimeia fazendo parte da Rússia, é uma possibilidade que ela atravesse aqui os seus gasodutos e oleodutos, tá? Na verdade, a briga todinha é por posição estratégica. Como eu disse anteriormente, o Mar Negro é a única saída da Rússia por águas quentes. A Crimeia é uma posição estratégica. Há a parte também da maioria aqui fazer parte ou ser descendente de russo. Aí vamos aqui às reportagens. Crimeia vota referendo, 16 de março de 2014, os cidadãos da Crimeia vão votar neste domingo se querem que a República Autônoma se separe da Ucrânia e se junte à Rússia. 2014 ainda, 17 de março de 2014, 11h26. Entendo que mudaria na Crimeia após o referendo aprovar a adesão à Rússia. 1,2 milhão de eleitores da Crimeia votaram pela anexação ao país vizinho. O resultado não é reconhecido pela Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia. Mas houve a votação, houve o referendo, houve a consulta popular. 17 de março, 4h35, atualizado às 11h38. Resultado final aponta 96,8% dos crimeios a favor da união à Rússia. Aqui, 17 de março ainda, agora 2 horas da tarde.
14 horas. Saiba quais são as opções para a Ucrânia pós-referendo na Crimeia. Apoio em massa da população local à Rússia prejudica o governo de Kiev. Ucrânia, União Europeia e Estados Unidos consideram ilegal. Né? Depois você pode fazer uma pausa aí e ler a reportagem se você quiser, então dá um Google lá. E aqui de novo os mapas sobre a região, né, da Ucrânia. Ó, a maioria fala ucraniano, né, a porção mais ocidental, a porção mais oriental fala russo, e na Crimeia é muito forte então essa presença. Aqui é o mesmo mapa, só com destaque para a região da Crimeia. E aí nós poderíamos ter feito apenas esse slide que eu vou mostrar agora, pessoal, mas como eu falei, estudar os conflitos, é importante que você entenda toda a história, tá? Aqui nós temos a cronologia de maneira bem resumida, toda aquela história que eu contei para você, que nós fizemos a leitura agora. Em 2013, o presidente ucraniano desistiu de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Manifestantes tomam as ruas de Kiev para exigir que o presidente voltasse atrás. Yanukovych é destituído pelo parlamento ucraniano. Em 2014, o parlamento russo aprova o envio de tropas à Crimeia. Em 2014 ainda, após a reunião de emergência, a OTAN pede à Rússia que retire tropas da Ucrânia. Em 2014 ainda, e agora os Estados Unidos suspendem negociações comerciais com a Rússia. O secretário do Estado da União chega à Ucrânia, anuncia ajuda de 1 bilhão. 5 de março, a Comissão Europeia anuncia plano de 11 bilhões para a Ucrânia. 16 de março, Crimeia faz referendo sobre a anexação da Rússia. E 16 de março, Crimeia realiza referendo sobre a sua anexação da Rússia. A adesão de Moscou aprovada com 96,8% dos votos. Né? Aqui nesse último slide está toda a cronologia. Se você precisar, você tem toda a parte histórica ali que nós fizemos um trabalho de pesquisa para entender a fundo esse conflito. Em poucas palavras, a Crimeia tem a maioria de população russa e tem uma posição estratégica muito importante para a Rússia. E ela foi anexada através desse referendo, mesmo os Estados Unidos e a União Europeia não considerando isso algo legal. Boa semana para vocês, até a próxima.